Quinta questão. O segmento textual abaixo, que deve ser classificado predominantemente como dissertativo argumentativo, e aí um detalhe, ele diz lá predominantemente, né? Sempre que fizer referência à linha de raciocínio da classificação de um gênero, ele não vai fazer referência de maneira pura. Como assim? Poucos são os textos que são puros. Não é que não existam, tá? Mas a grande maioria das vezes a gente tem um texto predominantemente dissertativo em que há neles características também de texto narrativo, de texto descritivo, perfeito? Então, cuidado com isso daí. Então, por isso que quando a questão fizer referência a isso, ela vai fazer referência em predominantemente, não é isso? Predomina, não é isso? Maior característica, tranquilo? E aí, só para a gente não esquecer, né, para a gente relembrar esses conceitos, quando a gente faz referência a um texto dissertativo argumentativo, a gente faz referência à defesa de uma ideia por meio de argumentos ou opiniões e explicações fundamentadas. A gente faz referência à ideia do objetivo principal, que é a formação de opinião do leitor. Então, a grande característica mesmo de um texto dissertativo argumentativo é a persuasão, né, a capacidade de convencer ou persuadir o interlocutor, né, a quem eu me dirijo, né, da mensagem através da argumentação. Então, a ideia principal, né, objetivo, na verdade, principal de um texto dissertativo argumentativo é convencer, persuadir. Não é só falar sobre, tá? É falar sobre, convencendo sobre, querendo persuadir, convencer sobre a minha teoria, sobre a minha opinião. Agora, lógico, com argumentos, com explicações fundamentadas. Não com a ideia de que, para mim, isso é certo. Eu acho que não, é com argumentos, beleza? Primeiro apresenta a tese para depois defendê-la, ou seja, ele faz referência primeiramente ao posicionamento dele com relação a determinada linha de raciocínio e depois ele fundamenta essa tese. E depois ele coloca os argumentos, coloca a sua opinião fundamentada, tá? De novo, martelo a ideia de que eu acho, para mim, isso não é argumento, tá? E explicações fundamentadas. Então é dessa forma que ele vai defender essa teoria, beleza? E ainda observar um detalhe. Quando a gente faz referência à ideia de texto dissertativo, na grande maioria das vezes a gente faz referência a texto dissertativo expositivo e argumentativo. E aí, professor, qual seria a diferença? A diferença é que no texto expositivo, ele só, como o próprio nome diz, ele só expõe conceitos, ideias e teorias. Olha a grande diferença entre expositivo e argumentativo. É que ele não tem a necessidade de convencer. Ele só expõe fatos, só expõe ideias, só expõe conceitos, sem a necessidade de persuasão. Tranquilo? Quando ele faz referência ao texto dissertativo argumentativo, aí sim, o objetivo principal dele é convencer, né, o leitor de que a ideia central defendida, no caso a ideia dele, não é isso? É correta utilizando argumentos e explicações. Tranquila a ideia? Relembrado isso, aí a gente volta lá à linha de raciocínio de que texto dissertativo, defesa de uma tese por meio de argumentos, opinião, explicações. A ideia principal é a formação de opinião do leitor, ou seja, persuadir, convencer, não é isso? Onde ele primeiro apresenta a tese e depois a defende. Tranquilo? E aí? Esse texto aí, esse fragmento, dos fragmentos abaixo, aquele que a gente vai observar que é predominantemente como dissertativo argumentativo é a cozinha feliz, que consiste no casamento de produtos naturais, um com o outro, é a antítese da cozinha feita para impressionar. Existe um determinado posicionamento, existe uma impessoalidade aqui, e existe uma exposição de fatos, uma tese, uma teoria. Vai, segura aí. Letra B. Restaurante sofisticado, aquele que serve comida fria de propósito. Opa, na hora que ele faz referência a essa segunda sentença aqui, ele faz o quê? Aqui ele faz referência a uma definição. Isso não é texto dissertativo. Beleza? Definiu? Beleza. C. Aprendi a esparramar as ervilhas no prato. Desculpe-me.
Aprendi que esparramar azeviras no prato dá a impressão de que você comeu mais e por isso eu as esparramei. Opa, e aqui vem um pecado, quando a gente escreve um texto dissertativo, quando aparece uma redação no nosso concurso, né, na nossa provinha lá, um texto dissertativo, a gente vai observar que existe a linha de raciocínio de que eu não posso me meter na história. É um texto 100% impessoal. Então aqui, com certeza, não é característica de texto dissertativo, porque não existe primeira pessoa num texto dissertativo. Pelo mesmo motivo, a letra D está pôde. Não existe primeira pessoa num texto dissertativo. E aí, na hora que ele diz lá, ó, na letra E, deixe-me sair da frente para você analisar de maneira plena. Na hora que ele diz lá, ó, na letra E, a comida era belíssima. Como? Folhas verdes com cenouras amarelas, cercadas de carne vermelha e pimentão verde. Olha que bonito, não é isso? Olha que bonito. E aí é que é o detalhe. E aí, texto dissertativo? Com certeza não. Por quê? Porque ele diz que a comida era belíssima. E como é que era a comida? Ele começa a fazer o que depois? Desculpe-me, não faz referência à comida, faz referência a belíssimo, faz referência à comida. E ele começa a fazer o que depois? Ele começa dizendo que a comida era belíssima, e ele começa a fazer o quê? Ele começa a descrever a minha comida. Como é que era? Como é que era a comida? Eram folhas verdes com cenouras amarelas, cercadas de carne vermelha e pimentão. Ou seja, aqui é uma descrição. Letra E, pôde, então sem medo de ser feliz de errar. Letra A de amor. Não é isso? Na hora que ele diz, ó, a cozinha feliz, que consiste no casamento de produtos naturais, não é isso? Um com o outro é a antítese, ou seja, é o contrário da cozinha feita para impressionar. Ou seja, aquela ideia de que a cozinha feita para impressionar, não é isso? Deve ser, na verdade, a cozinha feliz não é aquela feita para impressionar, seja de que forma for. É aquela em que deve haver, acima de tudo, antes de mais nada, a ideia do casamento, da harmonia correta dos produtos naturais. Defesa de uma teoria sem a primeira pessoa, objetiva, direta, sem medo de ser feliz de errar. Letra A de I love you, baby. Tranquilo? Beleza.